perguntei a vocês ontem o que é que a gente deveria fazer, quais medidas a gente deveria tomar para acabar com as desigualdades sociais, não é? Dentro do nosso país, dentro da América, já que o nosso país está inserido dentro do continente americano. O que é que a gente deveria fazer, quais medidas tomar para acabar com as desigualdades sociais? Essa disparidade, diferença gritante que existe entre pessoas que ganham muito, que detêm muita riqueza, e pessoas que não detêm praticamente nada, ou quase nada da economia daquela região. O que é que a gente tem que fazer? Uma pessoa falou que quem deve resolver isso são as pessoas de coração bom. Que pessoas de coração bom são essas? Não, as pessoas que podem resolver isso. Tá, já falei fui eu, né? As pessoas que podem resolver isso também têm que olhar, né, para a população. E alguém disse saber também... saber o que está se passando. Então, tem que haver uma verificação dos problemas que existem. Certo. Aí outra pessoa disse assim, que quem deveria promover mudanças, ações para que acabasse ou atenuasse, diminuísse os problemas relacionados às desigualdades sociais seriam as pessoas, possivelmente pessoas mais ricas, ou pessoas de representatividade política, que estejam no cenário político, né? Essas pessoas deveriam promover ações. Mas aí eu pergunto, qual é o meu papel enquanto latino-americana, enquanto uma mulher latino-americana, enquanto uma mulher americana, para tentar acabar com essas desigualdades sociais? Qual é o seu papel? Você que está ouvindo agora, está me ouvindo, qual é o seu papel enquanto um ser que vive nesse espaço? O que é que você deve fazer para acabar com as desigualdades sociais? Só quem deve acabar com as desigualdades sociais, quem deve tentar acabar com as desigualdades sociais são os políticos, são as pessoas que nos representam, se bem que todos nós somos políticos. Se você toma uma decisão de acordar, de fazer coisas, de assistir essa aula, por exemplo, você está fazendo uma ação que é política. Todo mundo é político e todo mundo realiza política. Mas quando eu digo assim, que políticos deveriam fazer isso, isso e aquilo, eu estou falando relacionado ao todo, mas também aquelas pessoas que nos representam, que nós votamos a cada 4 anos para nos representar, certo? E ontem, acho que foi Laila que falou, disse que as pessoas que deveriam promover ações, elas não querem. Então, quando Laila estava falando isso, eu acredito que ela estava se referindo a essas pessoas que nos representam, né? Seja um vereador, seja um prefeito, seja um deputado estadual, federal, governador, acho que ela estava se referindo a isso, talvez. Não foi, Laila? Não fui eu que falei. Não foi você? Oh, God, quem foi? Para mim foi você que disse que quem deveria fazer não queria. Não foi, não? Fui eu. Você? Ah, foi Itauana. Ah, tá. Eu achei a voz muito parecida, eu acho, ontem. Mas, enfim, por que a gente acha que só essas pessoas deveriam fazer e por que a gente não se coloca no papel atuante também, de tentar fazer alguma coisa? Por que a gente espera só dessa representatividade política? Eu acredito que a gente não deve esperar e que, na verdade, isso deve partir da gente mesmo. Porque, tipo, pra gente começar primeiro a falar disso, a gente tem que primeiro ser exemplo, né? Com certeza. De que forma você contribui para acabar com a desigualdade social na sua cidade? Vamos começar na parte que, tipo, eu não penso só em mim mesma, eu sempre penso nos outros. Se eu fizer isso, será que vai prejudicar só a mim? Será que vai prejudicar a mim? Será que vai prejudicar as outras pessoas ao meu redor? Eu sempre tento pensar em conjunto. Ótimo. Agora a gente tem que pensar, além do conjunto, além de pensar coletivamente, a gente tem que pensar em ações, né? Que ações eu devo tomar para tentar diminuir, pelo menos, a desigualdade social existente no meu município, na minha cidade? O que é que eu posso fazer? Será que eu posso ajudar pessoas que passam fome? Será que eu posso participar de um grupo de ações para, de certa forma, subsidiar financeiramente, ajudar financeiramente algumas famílias carentes? O que é que eu poderia fazer? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. É claro que a gente tem que pensar coletivo, isso é o primeiro passo, pensar coletivo. Mas a gente tem que passar para o segundo passo, que são o passo das ações. Que ações eu posso fazer, certo? Enquanto uma cidadã que habita aqui esse espaço. O que é que eu posso fazer para mudar a realidade de algumas pessoas? É claro que a gente não pode mudar a realidade de todo mundo, mas alguma coisa eu posso fazer, eu tenho certeza que eu posso fazer. Mas o quê?
É isso que a gente tem que começar a pensar. Então, vamos lá. Essa pergunta diz o seguinte: as desigualdades entre as condições de vida das populações latino-americana e anglo-saxônica podem diminuir a curto prazo? Elas não vão diminuir a curto prazo, possivelmente, né? Isso a gente viu, eu até falei ontem. Elas não vão diminuir, essas desigualdades não vão diminuir a um pouco tempo, né? Em um curto tempo. Mas, consequentemente, se ações forem tomadas, se medidas forem tomadas, se estratégias forem tomadas a um longo prazo, possivelmente as desigualdades sociais elas podem diminuir ou até chegar a acabar. Não sei se isso é uma utopia, se isso é um sonho ou se isso pode ser realidade. Eu espero que seja realidade. Então, falando sobre população do continente americano, observem esse mapa aqui dessa primeira página. O mapa, ele diz o seguinte, olha para a legenda dele. Sempre olhe para a legenda do mapa. Nível de densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado. E está dizendo que quanto mais forte a cor, maior é a densidade demográfica do espaço. Densidade demográfica quer dizer o quê, professora? Não sei. O que é densidade demográfica? É a quantidade de pessoas que habitam 1 quilômetro quadrado. Coloquem no livro de vocês. Densidade demográfica quer dizer quantidade de pessoas, a quantidade de pessoas que habitam 1 quilômetro quadrado. Bote aí. É a mesma coisa do que população relativa. Seria a quantidade de pessoas que habitam 1 quilômetro quadrado. População relativa. E quando a gente fala de população absoluta, não tem a ver com isso aqui, porque a absoluta seria o total do espaço. Quantas pessoas habitam aquele espaço? Total. Relativa é por quilômetro quadrado, que é isso aqui, densidade demográfica. Nível de densidade demográfica. Aí bote aí, densidade demográfica é a quantidade de pessoas que habitam 1 quilômetro quadrado. Quanto mais forte a cor, tá vendo mais próximo aí desse roxinho, de um vermelho, bem forte, indica que tem mais pessoas habitando ali por 1 quilômetro quadrado. O que é que a gente pode observar? De início, o capítulo vai dizer o seguinte, que no continente americano habitam cerca de 1 bilhão de pessoas. No continente todo, habitam cerca de 1 bilhão de pessoas. Mas essas pessoas não se distribuem aqui no território americano de forma igual. Elas se distribuem de forma desigual. Tipo, quer dizer que existem alguns espaços dentro do continente americano que não são muito povoados, certo? E agora a gente vai falar quais são esses espaços que são muito povoados, qual ou quais espaços não são muito povoados, habitados por pessoas dentro do continente americano. Repare que quanto mais claro a cor, indica que tem menos pessoas habitando, né? Mais claro, ó, pode olhar na tabelazinha aqui no gráfico, na verdade. Olha aqui, ó. Quanto mais claro, significa que tem menor concentração de pessoas por quilômetro quadrado. São locais que a gente chama em geografia de vazios demográficos. Vazio demográfico. Por quê? Porque tem poucas pessoas habitando aquele espaço. Quando eu falo no termo demografia, anote no livro. Demografia quer dizer população. Então, agora a gente está estudando a demografia do continente americano. Demografia quer dizer população do continente americano, certo? Então, esses locais aqui que a cor é bem clara, tá vendo? São locais possivelmente de vazios demográficos. Ou que tem poucas pessoas habitando 1 quilômetro quadrado. Vazio demográfico é porque geralmente tem uma pessoa por quilômetro quadrado ou 3 pessoas por quilômetro quadrado, tipo uma quantidade pequena de pessoas habitando 1 quilômetro quadrado. Oi, Luiz, você levantou a mão, quer falar? Eu vou ter que sair, mas eu vou entrar no celular da minha irmã, porque o meu celular tá carregando. Tá, tudo bem, pode fazer isso. Oi, quem falou agora? Eu vou ter que ligar. Sim. Tá bom. Tá bom, tá bom. Entenderam, né? Olha, quanto mais claro a cor, indica que essa região aqui é uma região pouco habitada. Aí, locais que a cor é bem forte, a gente pode chamar que esses locais aqui, esses locais aí, de locais densamente povoados, né? São locais densamente povoados. Densamente, por quê? Porque tem muitas pessoas ali habitando 1 quilômetro quadrado. Então, quanto mais forte a cor, mais pessoas. E aí, ó, eu já falei que habitam o continente americano como um todo, cerca de 1 bilhão de pessoas, mas que essas pessoas elas se distribuem no território de forma irregular. Tipo assim, não é homogêneo, não é algo homogêneo. Não quer dizer que, se fosse homogêneo, todas as pessoas estariam aqui habitando todas as partes da América, certo? Não é algo homogêneo. Pode olhar que as pessoas se distribuem mais em um local do que em outro, certo? É irregular, essa distribuição populacional é irregular no território. Repare que os locais mais densamente povoados, que tem mais pessoas habitando 1 quilômetro quadrado, é na costa leste do continente.
Pode reparar, a maior parte está na costa leste. Tá vendo? Costa leste, professor, essa parte direita, né, do mapa, tanto na América do Norte, pegando aqui Canadá, Estados Unidos e México, quanto na América Central e também na América do Sul. Repare, no caso do Brasil, as maiores cidades brasileiras, maiores metrópoles se localizam no litoral. Grande parte delas se localiza no litoral. Pode reparar aqui, como por exemplo Rio de Janeiro, São Paulo, né, se localizam no litoral. No caso, a nossa capital também do nosso estado, Natal, né, se localiza no litoral também, só para vocês se situarem. Então, grande parte das pessoas, se eu perguntasse alguma vez, pessoal, no continente americano, qual é o local que apresenta a maior quantidade de pessoas habitando? Vai ser qual? Vai ser a costa leste? Exatamente. Professora, isso tem a ver com a questão histórica, porque quando os europeus começaram a chegar e a colonizar o continente americano, eles se concentraram principalmente no litoral, nessa costa leste aqui, ó, à direita do mapa. Exatamente, é uma questão histórica. É uma questão histórica. E se eu perguntasse também o que é que favoreceu essa ocupação desses europeus no litoral? Por que que eles começaram a se concentrar no litoral? Tem essa questão da proximidade com os países europeus? Tem. Mas também eles encontraram dois fatores aqui que propiciaram, que fizeram com que eles se estabelecessem nesse litoral, nessa costa leste, que é a questão do relevo. Essa parte leste aqui apresenta um relevo mais baixo. Tem planaltos, né? Planalto seria o quê? Um tipo de relevo onde ele tem uma leve altitude, né? E o seu topo é plano ou ondulado. Ele é um pouco alto em relação ao seu entorno. Alto que eu digo assim, ele tem uma certa altitude, né? Em relação ao seu entorno. E ele tem um topo plano ou arredondado. Nessa parte litorânea leste, a gente vai encontrar grandes quantidades de relevos planálticos, ou seja, planaltos, mas planaltos de baixa altitude. Altitude é o quê? Altura, né, em relação ao nível do mar, distância em relação ao nível do mar. Então, quando eu digo que um relevo ele tem baixa altitude, é porque ele não é um relevo muito alto em relação ao nível do mar. E um dos fatores que propiciou, que fez com que as pessoas começassem a se condensar, a se ocupar, né, nessa parte litorânea leste, e até hoje isso perdura, é a questão do relevo, porque grande parte desse relevo aqui no litoral é um relevo de baixa altimetria, relevo mais baixo. Existem alguns planaltos aqui que eles têm uma baixa altimetria, porque foram muito erodidos com a ação dos ventos, da água, enfim, com a ação da temperatura no decorrer de milhares de anos. Então, são relevos mais baixos hoje em dia. Hoje em dia não, desde a época do processo de colonização, na verdade. E aí, outra coisa que favoreceu também a ocupação humana nessa parte litorânea é a presença de algumas formações vegetais, que também favoreceu a ocupação dessas pessoas. E os locais aqui que a gente vai ver que tem menos pessoas habitando, que são locais menos habitados, obviamente, são 3. A gente pode destacar aqui locais onde apresenta clima frio, né, climas frios, locais onde a gente vai encontrar florestas, como por exemplo aqui, ó, na região amazônica. Pode reparar que nessa região da floresta amazônica não tem muita gente habitando. A floresta ela é um dos fatores que propicia um maior ou um menor adensamento populacional. E outra questão, outro fator aí que faz com que não tenha muitas pessoas habitando em alguns locais da América são regiões de clima árido ou semiárido, certo? Clima seco, quente e seco, no caso. Mas aqui em alguns locais a gente vai encontrar um clima árido que não é tão quente, né? Como, por exemplo, nessa questão aqui do Chile, que tem um grande deserto aqui, o deserto do Atacama no Chile, que é um deserto não é caracterizado por ser um deserto quente, como, por exemplo, outros desertos que a gente tem no mundo. Mas é um deserto muito seco. O que caracteriza ser um deserto é porque é seco, é árido. Então, 3 locais aqui a gente pode destacar como locais que não são muito... 3 não, na verdade, vou indicar aqui 4, que não são muito povoados. Locais de clima frio, locais de altas montanhas, que a gente vai encontrar possivelmente um clima frio, né? Tem isso, eu poderia juntar aqui. Locais de altas montanhas, locais de clima frio, locais que apresentam florestas e locais de desérticos, né? De clima árido, clima seco. Então, vamos lá. Pode reparar que a parte norte do continente, aqui onde pega Canadá, pega um pouquinho do Alasca. Alasca pertence aos Estados Unidos, né? A Groenlândia, que é uma possessão europeia da Dinamarca. Toda essa região ao norte aqui do continente americano e essa região um pouquinho aqui ao sul, ó, os extremos, tanto no polo próximo ao polo norte quanto ao polo sul. Oi, Tawana, você levantou a mão, quer falar?
Você poderia repetir de novo que eu estava anotando? O quê? Qual a parte que você parou aí de anotar? Em altas montanhas. Altas montanhas? Sim, eu disse que 4 locais não tinham a presença de muita gente habitando na América, né? Locais de clima frio, locais de altas montanhas. Quando eu digo clima frio, seria essa região aqui próxima ao polo, viu? Tipo assim, pegando essa região aqui do Alasca, Canadá, Groenlândia, e aqui embaixo pegando um pouquinho da Argentina, do Chile, tá vendo? Tá bem claro? Esses 2 locais aqui, os extremos, são locais de clima frio. Mas também a gente vai encontrar locais de clima frio em montanhas aí. Então você tá anotando, né? Locais de clima frio, locais de montanhas, florestas, também tem menos quantidade de pessoas habitando, e locais desérticos. Florestas e locais desérticos, né? Locais que apresentam clima árido, seco, árido seco. Ok? Pronto. Então, repare que os Obrigada. extremos... Muito bem. Então, repare que os extremos aqui, ó, tanto no extremo norte do continente quanto no extremo sul, são locais pouco habitados, principalmente por causa da questão, o quê? Climática, porque apresenta o clima frio, né? O clima frio, ele é um dos fatores que faz com que as pessoas não se fixem naquele espaço. Primeiro porque eu poderia citar a questão do nosso corpo, mas eu poderia falar também da questão da agricultura, né? Que boa parte do ano o sol está congelado, então não propicia esse tipo de clima, uma boa produtividade agrícola, que é essencial para a sobrevivência humana. Os rios também, boa parte dos rios, eles congelam grande parte do ano, então, e que é uma fonte de abastecimento para as pessoas, enfim. Então, N motivos fazem com que essas regiões aqui, que possuem o clima frio, ou clima frio polar, ou clima de montanhas, fazem com que não sejam muito habitados, né? E na questão das montanhas, pode reparar que nessa parte oeste do continente, oeste é a esquerda aqui do mapa, essa parte oeste também não é muito habitada, tanto na América do Norte, quanto aqui na América do Sul, pegando um pouquinho também da América Central. Não é muito habitada essa costa oeste. Por quê? Por causa da presença de grandes montanhas, né? Relevo aí alto, elevado. Então, também é um dos fatores que fazem com que não tenha tanta gente habitando essa região. E nessa parte central aqui do continente, o que é que a gente vai verificar? Tem alguns fatores que fazem com que limita, né, de certa forma, a ocupação humana. Um deles, aqui na América do Sul, a gente pode falar da questão da floresta amazônica, que é um dos fatores que fazem com que tenha poucas pessoas habitando. Quando vocês forem estudar Brasil mesmo, vocês vão ver que o local menos povoado do Brasil, que tem menos pessoas habitando, né? Um dos locais aqui seria essa região amazônica, por causa justamente da floresta amazônica. É um local muito úmido, é um local de presença de vegetação densa, fechada, de muitos rios, enfim. A ocupação humana aqui não é que ela não seja, não exista, mas tem alguns fatores que não fazem com que as pessoas se fixem nesses locais de floresta. E outros locais aqui na América do Sul que a gente poderia citar seriam locais que apresentam um clima mais seco, clima árido, ou até clima semiárido, que fazem com que as pessoas não se fixem tanto nesses locais. E já na América do Norte, essa parte aqui central, por exemplo, dos Estados Unidos, ó, a gente vai ver que apresenta um clima mais seco em alguns locais, vão apresentar um clima mais seco, mais árido, que também faz com que as pessoas não habitem, não se fixem nessa região aí central dos Estados Unidos, na América do Norte. Deixa eu ver se falta falar mais outra coisa. Então, se eu perguntar em alguma vez para você, alguma prova, etc e tal, qual o local que tem mais pessoas habitando na América? A parte leste. Pode reparar no mapa, porque é mais escura, todinha escura, tá vendo? E a parte, enquanto as partes de clima frio ou polar, ou clima de montanhas, ou áreas de florestas ou áreas desérticas vão apresentar menor adensamento populacional, menor quantidade de pessoas habitando. Certo? Esses fatores são limitantes para a ocupação das pessoas. Ok? Entenderam? Tem alguma dúvida sobre essa parte? Não. Não? Não. Pois vamos para aqui. Vamos falar agora de crescimento populacional. Crescimento demográfico. Eu já pedi para vocês anotarem no livro de vocês que demografia quer dizer população. Então, agora a gente vai falar sobre crescimento populacional demográfico no continente americano, do continente americano. Assim como a ocupação das pessoas no espaço acontece de forma irregular, tipo assim, não habita toda a América, todos os espaços ao mesmo tempo, de forma igualitária, o crescimento populacional no continente também é desigual. Tipo assim, alguns países eles vão enfrentar um crescimento populacional mais intenso, onde a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos daquela população, vai ser maior do que em outros países.
a gente pode dizer já de cara que os países desenvolvidos, que só tem 2, né, no continente, só temos 2 países desenvolvidos. Quais são? Na América? Estados Unidos e Canadá. Pronto, Estados Unidos e Canadá são os únicos países desenvolvidos. Só eles 2 aqui, basicamente, vão apresentar... só eles 2 não, na verdade. Só eles 2 são desenvolvidos. Mas em relação à população, a crescimento populacional, esses países desenvolvidos apresentam níveis de crescimento populacional mais baixos, tipo assim, a natalidade, o número de nascimento desses países são bem mais baixos do que em países de economias em desenvolvimento. Economias em desenvolvimento, a gente viu que se divide em 2 grupos, né? As economias menos desenvolvidas, que a gente poderia chamar de países bem pobres, as menos desenvolvidas, e as economias emergentes, que aí entra o caso do Brasil, do México, da Argentina, do Chile, não é isso? Pronto. Então, quando eu digo assim, que os únicos países desenvolvidos são eles 2 e que eles apresentam crescimento populacional baixo, eu estou me referindo a quê? A taxa de natalidade desses países. Natalidade quer dizer número de nascimentos naquela população. Toda vez que eu falar taxa de natalidade, eu estou me referindo à população. E nesses países desenvolvidos, a gente vai ver também que eles vão apresentar uma expectativa de vida maior do que em outros países aqui do continente. Todos os outros países, na verdade, do continente são países que a gente vai chamar de economias em desenvolvimento. Ou vão ser em desenvolvimento no ramo dos emergentes, no tipo de um país emergente, como o Brasil, ou vão ser economias em desenvolvimento no tipo de menos desenvolvido, que seria para a gente um subdesenvolvido, um país subdesenvolvido, bem pobre, onde as condições de vida ali não são boas, né, adequadas para a população. Então, vamos lá. Então, nesses países desenvolvidos, a gente vai ter um crescimento populacional mais baixo, porque a natalidade nesses países é mais baixa. Já já a gente vai dizer por que é mais baixa. E nesses países de economias em desenvolvimento, ou seja, do México para baixo, na América Latina, compreendendo a América Latina, a gente vai ter um nível de desenvolvimento populacional, de crescimento populacional mais elevado, certo? Mas isso não é uniforme. Como assim, professora? A gente vai ver, por exemplo, como no Brasil. O Brasil é um dos países que vem enfrentando ultimamente uma transição demográfica. A passagem de um crescimento alto da população para um crescimento mais baixo, certo? Em alguns países da América Latina, a gente já vai ter um crescimento populacional um pouco mais baixo. Mas quando eu digo no geral, tipo assim, desses países que têm da América Latina, eles apresentam um crescimento populacional mais elevado, estou me referindo em relação a quem? Aos países desenvolvidos do continente. Realmente, o crescimento populacional do Brasil é um pouco mais elevado do que países aqui, como o Canadá e Estados Unidos. Mas isso não quer dizer